neste momento, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Aí de pé, irmãos, vamos receber o presbítero Silvano. Deixe sentar, irmãos. Graça e paz, igreja. Amém. Muito bom voltar a esta casa, a casa do Senhor, e rever os nossos irmãos queridos e amados. Pastor Moisés e o seu conselho, os amados irmãos que compõem a administração desta igreja. Os gideões estavam fazendo uma distribuição em um colégio e um dos alunos pegou o Novo Testamento que recebeu, e como esse aqui, nós distribuímos nas escolas, e ele teve uma reação brusca. As crianças de que idade para baixo? 10 anos para baixo podem ir lá para a salinha. De 10 anos para baixo podem ir lá para a salinha. Todas as crianças de 10 anos abaixo. De 10 anos abaixo, amém? Aí fica melhor agora, né? Eles vão ficar, eita, devagar, digavá. Vai não, Maicon? Ai, xerito, tem mais de 10 anos, né? Esse Maicon é fogo, hein? E aquele jovem pegou o Novo Testamento e disse: para que eu quero isso? Ficou realmente indignado com aquilo e jogou em cima, lá no telhado da escola. E só que ele não sabia que lá naquele telhado tinha um pedreiro fazendo uma obra ali. E quando o pedreiro tomou aquele susto que viu o Novo Testamento, ele pegou e começou a ler. E ali uma alma foi salva através de um ato irresponsável de uma adolescente. Aquele homem, ele teve a sua vida transformada pelo poder de Deus. Porque essa palavra, ela tem esse poder de transformar, de modificar o caráter e de salvar vidas. E assim como aquele homem teve aquele encontro com Jesus através desse Novo Testamento lançado no telhado, muitos e muitos têm sido transformados pelo poder de Deus. E o nosso ministério, o nosso trabalho, a nossa missão, ela não é outra senão ganhar outros para o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Não tem outra finalidade. Ganhar outros para o Senhor Jesus Cristo. E para que isso aconteça, nós fazemos um ajuntamento. E esse ajuntamento, na verdade, ele começou em 1899. São 111 anos fazendo esse trabalho maravilhoso de distribuição e de colocação da palavra. E das igrejas como essa aqui, saem gideões e auxiliares. Ainda não temos, aqui na nossa igreja, renovada em Passarinho, ainda nenhum gideão. Mas eu trouxe comigo um auxiliar, que é a minha esposa. Gostaria que ela ficasse de pé. A nossa irmã Miriam também, a presidente do campo, né? A nossa irmã Patrícia. A Patrícia é secretária, né? Das auxiliares. A Mauricé é a vice-presidente, né? Secretária de Bíblias. Secretária de Bíblias, né? E conosco também o nosso irmão Pedro Guilhermino. E o nosso irmão Luiz, que é o presidente dos Gideões. Aqui está as forças, né, do Campo Olinda, presidente dos Gideões e presidente dos auxiliares. O Pedro é o secretário do Plano de Gratidão. Plano de gratidão. Então, que Deus assim os abençoe. Está também o Périx.
Seu filhinho. Deixe sentar, irmãos. Então esse ajuntamento que nós fazemos nas igrejas nos dá o título, foi dado o título aos Gideões de que nós somos o braço estendido das igrejas. Onde a igreja não chega, os Gideões chegam. Chegam, mas com um objetivo. Não é de vender a palavra, não é de iludir com a palavra, mas é de trazer ou de provocar transformações através desse instrumento, desse livro poderoso que é a Santa Palavra, a Palavra do Senhor. E esse trabalho que nós fazemos de distribuição e de colocação se estende a vários locais, nas escolas de todos os níveis. Quantos já receberam aqui o Novo Testamento desse? Façam assim. Na escola, receberam também em hospital, nós entregamos. Esse modelo aqui, nós entregamos nos hospitais. Esse modelo aqui, né? Nos leitos dos hotéis. Esse aqui nos hotéis mais simples. E nos hospitais. E o bilíngue nos hotéis de categoria internacional. Como a nossa cidade é uma cidade turística, então as pousadas e hotéis de turismo, eles recebem o Novo Testamento bilíngue, com a língua inglesa e também o português. Enfim, a nossa amplitude é muito grande. E as nossas auxiliares, elas fazem a distribuição junto à área médica. Então, profissionais de saúde, médicos, todo o pessoal da área médica recebe através das mãos das nossas auxiliares, que são as esposas dos Gideões, fazem esse aqui. Também elas utilizam desse aqui, esse modelo, é o conhecido como lilás. E nós temos também um outro que é o de evangelismo pessoal. Então vocês tiveram mais ou menos um resumo do que é que nós fazemos. Eu tenho um exemplar aqui, que agora em 2011, para a glória de Deus, nós comemoramos 50 anos no estado de Pernambuco. 50 anos de Gideões é um exemplar comemorativo, ganhando almas para o Senhor Jesus. 50 anos em Pernambuco, somente em Pernambuco. Amém, irmãos? Hoje nós estamos com mais de 150 milhões de exemplares distribuídos no mundo. Aliás, no Brasil. E aqui é um comemorativo, em 2004, de 100 milhões de exemplares distribuídos gratuitamente no Brasil. Cada exemplar desse custa, em média, R$2, R$2,50 mais ou menos. Então vocês imaginem que as cifras são realmente grandes. Para ser um Gideão, né, é preciso que o militar, o candidato, a pessoa interessada, ele seja um militar a partir do primeiro sargento. É preciso que seja um gerente de empresa, ou supervisor de empresa, que ele seja um profissional liberal. No meu caso aqui, eu sou profissional liberal, veio comigo 2 militares, por isso que eu estou tranquilo ali, né? 2 militares ali, o Luiz e o Pedro, né? Mas os profissionais liberais, aqueles que têm uma frota de táxi, também pode ser o Gideão, que tem um pequeno comércio, desde que tenha pelo menos 2 empregados, porque o objetivo é evitar que os seus patrões lhe demitam. Se você é um trabalhador comum e não tem, e quer sair do seu emprego para distribuir a palavra, você vai ser realmente demitido. O seu patrão, ele não vai aceitar, ele não vai acatar. Então hoje nós estamos, irmãos, numa extensão enorme. Nós estamos em 195 países. Então a cada dia os Gideões têm crescido. Nós estamos em todo o mundo distribuindo a palavra do Senhor. E o pastor nos disse que nós estamos na internet em 50 países mais ou menos, chegando. Aliás, ele chega para o mundo todo.
Agora, confirmados, são 50 países. Pode até que já tenham 51, né? Ou mais. Mas a amplitude é muito grande. Então, nós alcançamos todo mundo. E desses 50 países, realmente, pode ser até que em todos os gideões já esteja presente, fazendo essa distribuição da palavra de Deus. Por isso que o Novo Testamento, ele é traduzido em 52 idiomas. 52. E a distribuição é maravilhosa. Nós estamos com uma quantidade enorme, sempre crescente, distribuindo a palavra do Senhor. Por isso que não é à toa os testemunhos que nós recebemos. Aqui em Itamaracá, bem pertinho aqui, ó, citando um exemplo aqui. Uma mulher veio da Paraíba e ela tem uma intenção muito firme e concreta no seu coração. Sabe o que é que ela ia fazer? Tirar a sua própria vida. Ela veio com essa finalidade e se hospedou lá no hotel em Itamaracá com esse objetivo. E não saía do quarto, estava sem se alimentar e começou a chorar, a derramar suas lágrimas. E a gerente ouviu, mas ela, lógico, não quis se apresentar sobre o seu intento, mas estava ali um Novo Testamento da palavra do Senhor, como esse aqui. E aquela mulher, ao ler a palavra do Senhor, algo aconteceu na sua vida. Aquela mulher que veio com o objetivo definido de tirar sua própria vida, de se matar naquele hotel. Agora, entendeu que Jesus Cristo trouxe a verdadeira vida. Que Jesus veio agora para transformar e mudar completamente o seu quadro e a sua situação. E ela confidenciou o que aconteceu. E todos souberam que Jesus salvou da morte aquela mulher através desse Novo Testamento. Depois de um certo tempo ela volta com a sua família. O seu marido tinha traído e ela estava decidida a se matar. E ela testemunhou para a gerência do hotel. Foi esse livrinho que salvou a minha vida. Amém? Por isso, irmãos, nós temos nesta noite esse desafio para a igreja de poder participar conosco, se juntando a nós e nos ajudando a cada vez mais engrossar essas fileiras. O reverendo já falou ali de um possível candidato, né? Mas pode ser que tenhamos outros aqui e que podem nos ajudar a avançar cada vez mais. E nós vamos agora abrir a palavra do Senhor. Você que tem a sua palavra, você que está em casa, nos assistindo também, poderá abrir a palavra do Senhor, você que está à distância, e também fazer uso dela. Aqui nós só podemos ler a palavra no português, né? Se eu tivesse com um bilíngue e fosse a minha filha aqui, é bem provável que ela fale as duas línguas. A gente poderia fazer até uma comunicação melhor com aqueles que estão à distância nos assistindo, né? Isso é bom. Você pode ler aqui, viu, pastor? A sugestão está aí. Leia o texto, pega alguém, um dos meninos aí que tem de inglês. Se o Luiz tiver um Novo Testamento bilíngue lá, não sei se ele tem aí no carro, se tiver, aí nós deixa aqui no púlpito e aí alguém lê o mesmo texto em inglês. Gostou da ideia? Eu não vim aqui à toa, né? Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor? 3 o quê? 3 o quê? Trilingue não tem, né? Bilíngue. Vamos ficar de pé, irmãos, abrir a palavra do Senhor? Quantos são alegres, digam amém. Amém. Os tristes, misericórdia. Todo mundo está alegre, amém? Vamos abrir?
Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Evangelho de João, capítulo 5, e versículo 39. Amém, irmãos? É um amém dizendo que achou, ou um amém dizendo vá logo, meu irmão? Espero que seja a primeira opção, né? Vamos abrir. Vamos fazer o seguinte, para que os nossos internautas possam se ouvir a igreja lendo, né? E sabem que a nossa igreja aqui, ela tem o costume de ler. O reverendo já mostrou essa preocupação aqui, colocando o Novo Testamento aí, a cada culto, um capítulo está sendo lido, para que a igreja possa assim exercitar. Então vamos ler João, mesmo na sua tradução. João 5,39, a igreja. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, estamos nesta noite na Tua presença diante de Ti, nos derramando, nos colocando, pedindo graça e misericórdia. Que se dependesse daquilo que somos, não teríamos a mínima condição de estarmos aqui nesse púlpito. Diante desses irmãos que estão aqui no nosso templo e aqueles que estão à distância nos assistindo. Que a Tua graça, Senhor, seja abundante. E que a Tua palavra possa trazer alento, conforto, mudança, transformação, alívio, vitórias. Em o nome de Jesus é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos? Se eu saísse do meu lugar, tomasse o lugar do Silvio ali, e começasse a examinar o que ele está fazendo ali, examinar, é bem provável que eu não desse continuidade àquilo que ele está fazendo. É bem provável que eu até atrapalhasse a transmissão, alguma coisa que a gente gostaria que chegasse à sua finalidade, no objetivo final, que alcançasse aquele objetivo. E assim acontece. Quantas vezes examinamos as coisas da nossa maneira, a maneira que a gente quer, do jeito que a gente acha e do jeito que a gente entende. E muitas vezes fazemos uma leitura errada. Na política acontece muito isso, né? Se faz um exame, uma leitura, uma interpretação, e se examina e tal, e no final das contas dá completamente diferente daquilo que a gente imaginou, daquilo que a gente projetou, daquilo que a gente gostaria que fosse. Mas a palavra do Senhor Jesus Cristo aqui é que essa palavra, se for examinada, não vai haver interrupção. O feedback, ou a comunicação, ou os resultados, ou os objetivos serão alcançados fatalmente e com segurança absoluta. Não existe 99,9%, 100% de segurança absoluta nós vamos atingir se o exame das Escrituras for segundo aquilo que Jesus coloca na sua palavra. E ele explica a sua missão. Vocês sabem que no início do capítulo 5, ele estava numa festa dos judeus, e ali houve a cura de um paralítico, houve até alguns anúncios, né, da sua pessoa, da sua manifestação, enfim. E ele aqui explica algo da sua missão. Ele mostra a relação que ele tinha com o Pai, uma relação muito íntima, mas mostra que a sua missão não era uma missão vergonhosa, não era uma missão derrotada, não era uma missão falsa, nem fadada ao erro ou ao engano. Era uma missão objetivada por um plano feito na eternidade, onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos, unidos, compenetrados,
com este projeto maravilhoso de chegar aqui em Passarinho e nos 50 e tantos países que estão nos assistindo agora através da sua palavra. Essa missão do Senhor Jesus, ela na verdade, ela visa a nós como seres feitos para a glória do Senhor. Interessante é que Deus não fez o homem como Ele fez os outros animais. As outras criações estão numa esfera abaixo do homem. E como coroamento da criação, o objetivo de Jesus é nos levar de volta para a glória de Deus. É nos levar de volta para ratificar o que foi feito antes da fundação do mundo. É teologia, né? Crida, asseverada e afirmada pela nossa igreja. Que Deus, Ele agora faz com que todos os seus projetos, tudo aquilo que Ele, quis fazer, que se cumpra fielmente agora, através da sua palavra, através do sacrifício de Cristo, através da oferta dele na cruz do Calvário. Nós temos todas as garantias de vitória. Por isso que ele explica a sua missão. Explicar a missão para alguém que deveria ouvir, entender, assimilar e se comprometer com ela. E é esse o objetivo que essa igreja aqui está tendo. Imaginem as noites de sono, na época em que alguém até dormia aqui, né? Hoje não dorme mais, provavelmente, né? Mas havia pessoas que ficavam aqui até altas horas aqui trabalhando. Eu estive aqui uma certa feita, né? E estavam todos aqui naquele único objetivo. Mas por que erguer um templo para 500 pessoas e mais na frente para 1000? Porque aqui, no coração de cada irmão, de cada membro e de cada servo do Senhor, está enraizado as palavras de Jesus, em que a sua missão não era falsa, a sua missão ela era verdadeira e que ia produzir frutos dignos de arrependimento. E é por isso que nós vamos contemplar essa vitória. E quem sabe aqueles que estão à distância também possam orar para que Deus cumpra aquela missão explicada aqui, aquilo que ele explicou para aqueles que estavam ao seu redor, que aquela missão, Jesus quis dizer, eu conto com aqueles que estão ali em Olinda e nos 50 e tantos países. E ele está contando com você e contando comigo também, para que essa palavra produza arrependimento. E é por isso que eu quero dizer exatamente essa verdade. Que as Escrituras, ela nos transforma de verdade. Quantos creem nisso? Digam amém. Amém. As Escrituras nos transforma de verdade. Vamos repetir? Quem gostaria? Amém? Só vocês. Quando é que ela nos transforma de verdade? Bem, que ela transforma. Agora, de verdade, quando nós examinamos os seus ensinamentos. Examinar os ensinamentos é poder conhecer aquilo que é fundamental e básico para a fé cristã. Conhecer Jesus Cristo, que está desde o proto-evangelho, em Gênesis 3,15, até os dias de hoje. Porque a sua palavra, ela não passa, ela fica aqui, permanente, sendo traduzida e comunicada nesse púlpito aqui, ó. Não importa se hoje é de madeira, amanhã de ferro, né? Ou de vidro, ou de mármore, não importa. Mas a palavra do Senhor, ela permanece aqui, porque essa porta aqui não vai fechar. Amém? Essas portas não podem fechar. Eu quero traduzir essa verdade através de um testemunho que nós recebemos,
de João Nogueira. Eleito vereador em Ouro Preto do Oeste, lá em Roraima, recebeu ameaça de morte de outro candidato. Daí procurou um homem religioso que o fez ficar no círculo de fogo de pólvora e depois ingeriu sangue de animais. Visitou outro local onde se tomava um chá que resolvia os problemas das pessoas. Se hospedou em um hotel em viagem lá em Aracaju e percebeu embaixo da cama, uma caixa cheia de Novos Testamentos. Pegou alguns achando que estava roubando. Debaixo da cama. Sabe o que é, pastor? É porque tem hotéis que recebem os Novos Testamentos e não colocam para os hóspedes. Às vezes funcionário, não é nem o dono. Às vezes o próprio funcionário não coloca. E nesse hotel, colocaram debaixo da cama. E aquele homem agora percebeu que ali havia uma caixa cheia e pegou alguns pensando que estava roubando, furtando. E só que aquele homem, ele seguiu a sua vida e aquele bruxo a quem ele havia visitado e tinha feito um trabalho até então, se ofereceu para fazer um trabalho, agora um trabalho mesmo, de que fecharia o seu corpo diante dos inimigos, que ele tinha muitos, né? Ele ia fazer um trabalho em que fecharia o seu corpo. E ele recebeu ali um livro de capa preta, chamado Oração da Cabra Preta Milagrosa, e viu que era de Satanás. Foi aí que ele despertou. E foi nos livrinhos que ele havia furtado. Foi aí que ele abriu um dos Novos Testamentos e examinou o que tinha a se oferecer ali. E viu o contrário daquele livro da cabra preta, ou de capa preta, ou da cabra milagrosa. Diferente do livro do capeta. Agora ele ouvia uma palavra de restauração, uma palavra de salvação, uma palavra de vitória, e tomou uma decisão por Jesus Cristo. E hoje, João Nogueira é pastor evangélico ali em Ouro Preto do Oeste, Roraima. Tirou tudo que estava no engano, tudo aquilo que não prestava em sua vida, toda a relação com a macumbaria e o que não prestava. Agora, ele foi transformado de verdade. Amém? Isso quer dizer resumindo o quê? Que as Escrituras nos transformam de verdade. Amém? Vamos dizer todos? De verdade. Ela nos transforma de verdade quando nós examinamos os seus... A cantora ali está firme, né? Quando nós examinamos os seus ensinamentos. E foi aí que João Nogueira saiu da vida errante e agora um pastor, imagina, irmãos, em vez de seguir o capeta, agora um pastor servindo a Jesus Cristo e pregando a palavra do Senhor. Amém? Que ela nos transforma de verdade, nós já temos a convicção. Mas há outros que não têm ainda. Talvez alguém aqui ou em casa, né? Você que está nos ouvindo, os internautas, pode ser que alguém esteja nos assistindo até por acaso. Por acaso. Mas quando examinamos os ensinamentos, quando conhecemos aquilo que é básico da fé cristã, relacionado
intimamente ligado ao sacrifício vicário e substitutivo de Cristo Jesus, é um grande sinal de que essas escrituras há de transformá-lo de verdade. Amém? É por isso que o texto nos fala, né? Examinais as escrituras, porque julgaste nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ela nos transforma de verdade quando examinamos seus conhecimentos e quando cremos em Jesus Cristo como Salvador. Gente, tem muitos que estão surgindo, aparecendo, se oferecendo, como aquele que resolve tudo, né? Tem muita gente se apresentando aí. Hoje nós estávamos tratando na escola dominical, e eu achei interessante o que foi dito ali. Nós estávamos falando no livro de Ezequiel, capítulo 34, e trata da relação dos pastores e pastor e ovelhas, e rebanhos e tal, e tal, tal. E no contexto hoje do mundo, tem gente que está colocando a sua cara nos murais, nos portais, nos púlpitos. É uma vergonha, é lamentável. Por quê? Porque aquele que deve ser exaltado, engrandecido, ovacionado, levantado bem alto, não é outro que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Toda aquela condenação de Ezequiel 34, é bem provável que hoje esteja caindo na carapuça de muita gente que está se intitulando isso ou aquilo e se engrandecendo. Gente que comia a gordura, se utilizava da gordura das ovelhas e tudo que era das ovelhas para benefício próprio e não para pastorear. E Jesus diz que o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. E esse Jesus é aquele que veio como oferta vicária, substitutiva, como nosso Salvador pessoal, intransferível e único. Não pode haver intermediários, nem pode haver opções para se galgar uma ajudinha para alcançar o céu. Somente o sacrifício vitorioso de Cristo e as escrituras são suficientes para nos dar total e completa segurança. Nós não precisamos, essa igreja aqui não precisa sair por aí de esquina em esquina, não. Nós não precisamos sair por aí, porque nós temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. É por isso que eu quero compartilhar de um outro testemunho maravilhoso que nós recebemos na palavra do Senhor. De Júlio Favareto, lá de Chapecó, Santa Catarina. Aos 17 anos, conheceu o mundo das drogas. Após 2 anos no vício, já fumava 10 cigarros de maconha por dia. Além de outras drogas pesadas, descobriu um Novo Testamento em cima do armário, lá de sua casa, né? Ele descobriu o Novo Testamento lá em sua casa. Chegou não, né? Jesus levou aquele Novo Testamento para a sua casa. E ali, ele arrancava as folhas para fazer os seus baseados de maconha. O homem estava completamente desequilibrado, desestruturado. E ele começava a fumar Provérbios, Salmos, Mateus, Apocalipse. E uma folhinha de folhinha em folhinha. Um dia, ele examinou as escrituras de verdade. Um dia, ele conheceu alguém que tinha poder para transformar
folhinhas, por mais simples que seja, um papel que não tinha tanta qualidade, que talvez não já tivesse até amarelado com o tempo, ou até riscado por alguma criança. Mas ele pôde agora conhecer um Jesus que liberta, que transforma, que muda. E ele hoje é um servo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje ele está comprometido com a palavra do Senhor. E hoje é um Gideão. Amém, irmãos? Adorando e contribuindo para que outros sejam libertos e transformados. Esse homem creu no Senhor Jesus e a sua transformação foi verdadeira. Só vem confirmar que as Escrituras nos transformam de verdade. Amém? Há alguém que duvida dessa grande verdade? Porque no Evangelho não existe meia verdade, ou quase verdade, ou pretensa verdade, ou possível verdade. Não, é a verdade que liberta, a palavra do Senhor, pautada, fundamentada e centrada única e exclusivamente em Jesus Cristo. Igreja que é centrada nas pessoas, ela não atinge o objetivo final, que é devolver o homem para a glória de Deus. Terceiro e último lugar, as Escrituras nos transformam de verdade. Primeiro, quando examinamos os seus ensinamentos. Segundo, quando cremos no Senhor, em Jesus Cristo como Salvador. E terceiro, o texto diz, né? Examinais as Escrituras, porque julgaste ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. E terceiro, quando cremos nas garantias eternas. Julgaste ter nelas a vida eterna. Gente, o texto diz: se você está sabendo que eu tenho todas as garantias, e por que você não quer vir a mim? Está lá no versículo seguinte, pode ler lá. Por que não quer vir a mim? Porque há muitos que preferem as opções alternativas do mundo. Há muitos que preferem dar tempo ao tempo, para que um dia, quem sabe, possa bater um desejo. Mas imaginem, dá tempo ao tempo para bater o desejo de conhecer Jesus Cristo. Como se Jesus Cristo fosse uma porcaria para as suas vidas. Como se Jesus Cristo não fosse nada. Como se ele não tivesse valor. Como se o seu ministério fosse um fracasso. Ou como se a sua divindade não fosse autêntica. Como se ele fosse um falsário, ou um imitador, ou alguém que estava para iludir, ou um revolucionário, ou alguém célebre da história. Mas Jesus Cristo, ele transcende a todas as expectativas humanas, porque ele é o Deus que habitou e se encarnou entre nós, e ele está vivo para garantir, e é ele, e não Pedro, né, que tem o acesso às moradas eternas. Amém? Há um outro testemunho que eu quero compartilhar com vocês, o último testemunho desta noite. Esse testemunho vem de Pedreira, São Paulo. Testemunho de Valdemir dos Santos. Enquanto trabalhava de investigador de polícia, ele foi alvejado com 7 tiros após a invasão da cadeia por alguns homens. E Valdemir foi levado para o HC da Unicamp, Hospital das Clínicas, em estado grave entre a vida e a morte. No hospital e entubado, recebeu
um novo testamento como aquele que estava aqui. Aquele de leito de hotel, de hotel e hospital. Ele recebeu um novo testamento. E ele disse: quando sair daqui, o Gideão estava lá, teve acesso àquele ambiente em que ele estava entubado entre a vida e a morte, e disse para ele assim: quando sair daqui, dê um tempo para Deus. Só Ele pode salvar a tua vida. Apesar de só confiar na força humana, ele percebeu o quanto era limitado. E ao sair do hospital, passou a ouvir aquelas palavras no seu ouvido: você precisa dar um tempo para Deus. Para onde ele ia, ficava no seu ouvido, sabe? Ficava martelando: você precisa dar um tempo para Deus. Você precisa dar um tempo para Deus. Aí foi quando ele começou a ler o Novo Testamento. Se eu não tenho outro caminho. Aí ele começou a ler aquele Novo Testamento que ganhou do Gideão, quando estava entubado entre a vida e a morte. E para a glória e a misericórdia de Deus, ele entendeu que aquele que não permitiu que ele fosse ao túmulo é o mesmo que lhe deu garantias eternas, de vida eterna, de morada celestial. E agora, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Sua esposa também aceitou. Continuou na polícia. Foi convidado para ser Gideão. E no jantar de instalação do campo de pedreira, ele viu o Gideão que lhe deu aquele Novo Testamento. Era o Gideão Jorge Fidelis, do campo Campinas Norte. E foi aquela festa. E aquele homem hoje é um servo do Senhor e um Gideão para a glória de Deus. Amém, irmãos? O homem estava à beira da morte. O homem estava perdido. Confiava somente no poder da arma, no poder da farda, no poder do ofício. E agora, houve uma transformação de verdade. Porque ele pôde examinar as Escrituras. Porque ele agora creu no Senhor Jesus. E por consequência, agora ele teve a certeza e a convicção de que ia para a eternidade com Cristo. E ia morar nas mansões celestiais para a glória de Deus. Amém? Concluindo a nossa palavra nesta noite. Você que entrou aqui nesta noite. Você que talvez nem imaginasse, né, que nós íamos falar de algo tão forte, tão maravilhoso, tão poderoso, tão magnífico. Você que está em casa, quem sabe, pudesse estar pensando uma outra coisa ou até imaginando algo diferente. Mas o que nós percebemos aqui é que a transformação só é possível através das Escrituras, através da palavra, através do sacrifício. As Escrituras, a palavra, o sacrifício, se resume em uma coisa só: a pessoa bendita de Jesus Cristo, que é o centro, a base, o alicerce, o selo, as garantias de que esse livrinho aqui, ele tem poder. E alguém que é o Espírito Santo de Deus, que aplica essa obra redentora nos dias atuais, aqui em Passarinho, e aí onde você está em sua casa, ou até no trabalho. Tem gente que essa hora, viu, pastor, estão nas empresas trabalhando e que tem acesso à internet, que estão nos assistindo, que estão, quem sabe, se deleitando e compreendendo que só as Escrituras, só a pessoa de Jesus Cristo é quem pode garantir a vida eterna. Se fosse garantia para comer, beber, vestir e dormir, nós éramos infelizes. Como a garantia é eterna, aí nós temos que erguer a cabeça e nos sentir orgulhosos de ter Jesus Cristo como centro da nossa vida, Senhor e Salvador.
E nós só temos um desafio. É resumir, dizendo: se você crê nesta noite, você vai experimentar uma transformação de verdade. Creia no Senhor Jesus Cristo. E a promessa não é minha, é da palavra do Senhor. Nos céus há muitas moradas. Há um brado em Apocalipse 19, né? Moradas eternas. Para a glória de Deus nos céus. Há muitos que querem uma eternidade na terra. Mas o meu Jesus, ele prometeu morada celestial. Deus abençoe a cada um. E há 3 maneiras de você, não é me ajudar não. Eu vou até mudar a minha colocação. Há 3 maneiras de você se ajudar em relação ao ministério gideônico. A primeira é orando. Ore pelos gideões, por esse ministério, que está desde 1899. Você nunca viu em lugar nenhum do Brasil ou do mundo nada contra os gideões. Pelo contrário, os países sempre são parceiros, sempre estão abrindo as portas, abrindo, porque nós não ficamos com as ofertas para a produção dos Novos Testamentos. Até hoje a minha nora brincou, não foi, Maurício? A minha nora brincou. Hoje, a primeira vez até hoje, desde 2004, que alguém brinca sobre os gideões. Ela chegou para mim e disse assim: oh, me diga uma coisa, vocês não ficam com aquele dinheiro que vocês pegam não, né? Eu disse: não fala isso nem por brincadeira. Porque o pastor sabe, né? Toda oferta vai para a confecção de Novo Testamento. Não é permitido o Gideão ficar com 1 centavo de igrejas generosas como essa. Por isso, irmãos, mostre a sua generosidade. Eu sei que nós estamos em construção. Nós também não viemos aqui para cobrar dinheiro, né? De jeito nenhum, não existe isso. Nosso ministério não existe. O que existe é o seguinte: se você quer se alegrar em ver outros sendo transformados, como os que foram citados nesta noite, se você puder, estaremos ali à porta, com a Bíblia aberta. Coloque a sua oferta, por menor que seja. Mas mostre sua generosidade e gratidão pelo que o Senhor tem feito através desse ministério. E a última maneira de você se ajudar também, né? E o pastor também é indicando pessoas que estejam habilitadas, que estejam qualificadas. Outra coisa, tem que ser pelo homem. Se a mulher for médica e o homem um balconista, não pode ser Gideão, porque entra pelo homem. A mulher pode ser uma doméstica, mas ela entra, entendeu? Pode ser. Mas se ela for uma profissional liberal, ela não pode entrar. Tá certo? E eu quero desafiar os irmãos a poder orar por nós, poder contribuir, estaremos lá à porta. Seja não, que essa igreja é generosa. Demonstre sua generosidade. E por último, se tornando um Gideão. Se tiver alguém, converse conosco lá fora. Que Deus assim nos abençoe. Convidamos todos a acessar a internet e ouvir a nossa rádio, né? radiorepentistas.com. Você que está à distância, né? Poderá assistir também, ouvir através da internet. A radiorepentistas.com. É uma rádio onde tem poesia evangélica, onde tem o repente evangélico, a boi, embolada, forró evangélico, baião evangélico, tudo ligado à poesia, tudo evangélico. Então nós estamos com acesso muito bom lá e a audiência lá também está muito boa. E eu gostaria que os irmãos pudessem também acessar. Aqui já não é nem como Gideão, estou falando mais como amigo do pastor Moisés, a quem eu agradeço muito. E nós vamos fazer uma caminhada lá no sertão com os repentistas, ou de viola, ou embolador, ou declamador, que a gente puxa lá do sertão, seja lá quem for. Mas as escrituras, elas precisam caminhar através da sua igreja. Obrigado, a igreja amada, pela sua atenção e o seu carinho, e que Deus nos abençoe.
Paz do Senhor. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus.